Nós vamos a comenzar nuestra aula número 10, onde veremos algunos ejemplos adicionais de taxas relacionadas à derivada. Vamos a estudar agora a derivada como um indicador do crescimento da função. Vamos a introduzir também os conceitos de extremos locais e globais. E, finalmente, vamos a mostrar a condição necessária que devem de satisfazer os extremos locais quando eles existem em termos da derivada. Muito bem, lembremos o que temos feito na aula passada. Estudamos as derivadas, como calcular estas derivadas. Havíamos visto a fórmula da derivada do quociente de duas funções, que estava dada por essa fórmula que nós vemos aí. Também vimos a regra da cadeia, que é a derivada da composição de funções. E, finalmente, terminamos nossa aula número 9, mostrando exemplos de taxas relacionadas. Vimos o problema de encher uma piscina de água e da escada que fica escorregando sobre uma parede. Bom, nesta aula vamos a tratar algumas outras aplicações das derivadas. E veja só, o quadro mais ou menos é o seguinte. Vamos a começar lembrando, continuando com estas taxas relacionadas. Vamos a estudar o conceito de monotonia e com este conceito de monotonia vamos a ver os pontos de máximos e de mínimos. Isto é, vamos a estudar o que vamos a chamar de extremos locais. E estes extremos locais satisfazem uma condição necessária, que é que se anulam as derivadas. Vamos a ver também os extremos globais. Para estes extremos globais já é necessário análise do bordo do intervalo, né? E aqui, então, o que vamos fazer são as aplicações de todos estes conceitos. Muito bem, então nosso quadro fica mais ou menos desta forma, em donde vamos a ver as aplicações das derivadas, taxas relacionadas, monotonia, e com isso concluímos o máximos e mínimos. A isto vamos a chamar de extremos. Então, existem máximos e mínimos ou extremos locais e globais. Os extremos locais satisfazem a condição necessária de que devem de anular a derivada. Os extremos globais já não. Eles precisam de uma análise extra para poder ser determinados. E, finalmente, vamos a fazer alguns exemplos e aplicações destes conceitos. Muito bem, vamos a começar então nossa aula falando um pouco sobre taxas relacionadas. Vamos a ver este exercício. Neste exercício temos o raio de um círculo, nos afirma que o raio de um círculo está crescendo a uma velocidade de 2 metros por segundo. E quer-se saber a que velocidade cresce a área e a longitude do círculo quando R é igual a 0,25 metros. Muito bem, então temos um círculo e temos o rádio que está metido aí. O negócio é que quando começa a crescer o rádio, não necessariamente vai crescer na mesma proporção a área e o comprimento do arco. O comprimento do círculo, por exemplo, e o rádio estão relacionados através desta fórmula. O comprimento o comprimento de todo o círculo é 2π vezes o rádio. E a área do círculo e o rádio estão relacionados através desta fórmula. A área é igual a π rádio ao quadrado. Muito bem, então no caso do comprimento, vamos primeiro a ver se o rádio está crescendo a uma velocidade de 2 metros por segundo. Vamos a verificar a quanto está crescendo o comprimento do círculo. Então, para isto, já vimos de que temos que derivar com relação ao tempo. Veja, aqui, quando existe velocidade, é evidente que estão falando que existe tempo. Não existe velocidade sem tempo. E o tempo está presente em todas as atividades humanas. Então, no caso do comprimento, vamos a derivar, vamos a utilizar a fórmula primeira, e derivamos o comprimento com relação ao tempo. Isto nos vai dar a velocidade com que está crescendo o comprimento. E vai ser igual a 2π vezes a derivada do rádio, ou seja, a derivada é a velocidade com que o rádio vai crescendo. Mas isto é o dado.
Então, aqui ficaria 2π vezes 2, porque a velocidade do crescimento do rádio é 2 metros por segundo. Então, substituímos aí e o resultado sai 4π metros por segundo. Ou seja, o comprimento do arco ele vai crescendo a uma velocidade de 4π. Pi é 3,1416, então sai basicamente mais do que 12. Então, veja só, o arco está crescendo a uma velocidade praticamente 6 vezes maior que a velocidade com que cresce o rádio. Muito bem, para o caso da área, então aqui está o crescimento da velocidade. Para o caso da área, a velocidade da área, usamos a seguinte fórmula que é π rádio ao quadrado. Então, derivamos esta fórmula e a derivada da área vai ser a velocidade com que a área vai crescendo. E isto vai ser igual a derivada de π r ao quadrado. Usando a regra da cadeia, a derivada de r ao quadrado é 2r vezes a derivada de r com relação ao tempo. Então, nos pedem quando o rádio vale 0,25 e a velocidade do rádio, se a derivada de r com relação ao tempo, é 2 metros por segundo. Substituímos estes valores nesta expressão e me dá 2π multiplicado por 0,25 centésimos multiplicado por 2 metros por segundo. E isto de aqui nos dá exatamente π, ou seja, 3,1416 metros quadrados por segundo. Essa é que está crescendo a área, correto? Muito bem. Então, a área cresce a π metros quadrados por segundo. Então, com isto vamos a terminar nossos exemplos de taxas relacionadas e vamos a começar a ver um outro conceito que envolve também as derivadas. Ou seja, a diferenciabilidade e a monotonia. Como que a derivada descreve o crescimento ou o decrescimento de uma função. Então, para isto, vamos a colocar, por exemplo, esta função aqui, fy igual a f de x, e veja só, temos uma parte em donde a função decresce e uma outra parte em donde a função cresce. Então, vamos a dividir isto em duas partes. Então, a primeira parte vai ser a descrição de uma função decrescente. E a segunda parte vai ser uma função crescente. Observe que se é decrescente, a derivada sai negativa. Então, nesse sentido, a derivada sai negativa porque as retas tangentes têm todos os ângulos acima de 90 graus e, portanto, a tangente de ângulo maior do que 90 graus é negativo. Por isso que a inclinação a derivada sai negativa. E do outro lado, vai ser uma função que está crescendo. Se a função está crescendo, então sua derivada vai ser positiva, ela está indo para cima. Então, este é um exemplo de uma função que não é crescente ou decrescente em toda a sua definição. Ela é crescente e decrescente por partes. Vamos a ver um outro exemplo. Por exemplo, este aqui é ainda uma curva um pouco mais sofisticada. Então, veja só, aqui vamos a dividir nossa função em vários intervalos. Aqui temos um intervalo onde a função passa de decrescente para crescente, e aqui temos um outro intervalo onde a função passa de ser crescente para ser decrescente. Então, veja só, estes pontos que estão aí, que separa o plano em três partes. Na primeira parte, a função vai ser crescente, correto? Nós estamos vendo que a função está crescendo nessa primeira parte que hemos destacado e, portanto, sua derivada vai ser positiva. Na segunda região, na segunda faixa, a função vai ser decrescente. Então, aqui a derivada vai ser negativa. E do lado direito da segunda faixa, do lado da terceira parte desta divisão, a função é crescente novamente e, portanto, a derivada vai ser positiva. Então, observem de que as funções podem ser crescentes ou decrescentes em certos intervalos, mas a derivada vai descrevendo através desse sinal se ela cresce ou decresce.
Muito bem, um outro exemplo, esta função, por exemplo, esta função, você vê, ela só cresce, não está decrescendo em nenhum lugar. Então, esta função y igual a f de x, ela sempre possui uma derivada positiva e é uma função crescente para todos os valores de seu domínio. Então, agora já temos uma ideia mais ou menos de que é uma função crescente, que é uma função decrescente. Vamos a definir ela de forma rigorosa. Uma função é chamada decrescente quando se x é menor que y, me implica que as imagens por f sigam essa mesma desigualdade. Ou seja, à medida que x aumenta de valor, a minha função também aumenta. Esta é uma função crescente. Se x é menor que y, f de x vai ser menor que f de y. E uma função é decrescente se quando x vai aumentando, a meu valor da imagem vai decrescendo. Ou seja, se x é menor que y, f de x vai ser maior que a f de y, ou seja, minha função vai ir decrescendo. Em palavras, esta definição significa que uma função cresce quando uma função é crescente quando cresce x, cresce f de x. Ou seja, à medida que a função f de x acompanha o crescimento da variável x. E uma função é decrescente quando x cresce, f de x decresce. Muito bem, então aqui temos um exemplo de uma função que ela é sempre crescente, correto? Esse é o exemplo de uma função que está sempre crescente. E esta outra é uma função que é decrescente, correto? É uma função que é uma função decrescente. Muito bem, então já temos o que é uma função crescente definida de forma rigorosa, usando lógica aqui para sua definição. E agora vamos ver como estes conceitos se relacionam com a derivada. Então vamos estudar aqui. Se a derivada é positiva, não vamos a considerar aqui, se f é uma função crescente, o que vai acontecer? Vamos a ter o seguinte, de que se tomo um h positivo, olha só, a definição do limite da derivada vai estar dada por essa fração de incrementos, em donde f de x mais h menos f de x está formado por um numerador. Se h é positivo, então x mais h é maior que f de x. Então, se f é crescente, o numerador passa a ser uma coisa positiva, porque lembremos a definição. Como h é positivo, então x mais h é maior que x. E isso me implica que a função f de x mais h vai ser maior que f de x e, portanto, o numerador desta fração vai ser positiva. O denominador já era positiva, portanto, positivo dividido por positivo me dá positivo. Aqui, se h fosse negativa, veja só o que acontece. Se h é negativa, temos a mesma coisa e vamos a verificar que também é positiva. Por quê? Porque se h é negativo, veja só, a desigualdade cambia. Ou seja, ficaria x mais h para h negativo vai ser agora menor. Muito bem, então se f de x mais h é menor, x mais h é menor que x, então f de x mais h menos f de x vai ser negativo. Muito bem, então o numerador é negativo e estamos supondo de que h é negativo, ou seja, denominador também é negativo. Então, numerador negativo, denominador negativo, o quociente sai positivo. Então, em ambos os casos, a derivada vai ser uma expressão positiva. Portanto, se f é crescente no intervalo AB, a derivada f' é positiva em todos os pontos desse intervalo. Claro que tem que existir a derivada e ela vai ser positiva em todos esses pontos. E reciprocamente, se a derivada é positiva dentro deste intervalo, então f também é uma função crescente. Ou seja, derivada positiva me implica que a função é crescente. E se minha função é crescente e diferenciável, então a derivada tem que ser positiva. Existe um se e somente se que caracteriza o crescimento da função. Então, derivada positiva é sinônimo de função crescente. Agora vamos analisar o caso da derivada negativa. Então,
Se f é uma função decrescente, o que vamos a ter? Veja só, aqui a definição do limite é a mesma coisa. Vamos a considerar primeiro h positivo e o limite é dada por essa expressão. E observe que estamos afirmando que isso é negativo. Por que ela é negativa? Se nós consideramos a diferença no numerador, veja só, como a função é decrescente, se x, h sendo positivo, x mais h vai ser maior que x. Pero a função decresce, então quer dizer que f de x mais h menos f de x vai ser negativo. Então eu tenho o numerador negativo. E no denominador h, que estou supondo que é positivo. Muito bem, então, negativo dividido por positivo me sai negativo. Agora vamos considerar o que acontece quando h é negativo. Quando h é negativo, a mesma definição de derivada, e estamos afirmando aí que esse limite também é negativo. Por quê? Porque se h é negativo, observem, x mais h vai ser menor que x. Então, f de x mais h menos f de x vai ser positivo. Então, o numerador, neste caso, se h é negativo, o numerador vai ser positivo e o denominador já é negativo. Portanto, positivo dividido por negativo me dá um número negativo. E aí é que aparece o negócio da derivada ser sempre negativa, não interessa se h vai de positivo ou negativo. Portanto, se f é decrescente em todo o intervalo AB, da definição dela, então a derivada f' é negativa em AB. Se f é decrescente e diferenciável em todo o intervalo AB, então a derivada é negativa em todo o intervalo. E também vale o recíproco. Se a derivada f' é negativa em todo o intervalo, então f é decrescente. Correto? Então, toda esta discussão que temos feito de derivada positiva, derivada negativa, a podemos resumir no seguinte teorema. Dice, uma função diferenciável é crescente ou decrescente, entre parênteses, em um certo intervalo AB, se somente se sua derivada é positiva ou negativa, respectivamente, em AB. Então, ela é crescente se somente se sua derivada é positiva e decrescente se somente se sua derivada é negativa em AB. Muito bem, por crescente ou decrescente estamos entendendo estritamente crescente ou estritamente decrescente. Acontece que em muitos livros eles fazem referência a este conceito dizendo estritamente crescente. E quando não dizem estritamente crescente, quer dizer que em alguns pontos a função pode ser até igual, mas não necessariamente maior. Neste conceito, por exemplo, aqui estamos especificando crescente por estritamente crescente. Ou seja, a função vai crescer, não vai ficar estacionária aí. Né? Então, quando a função cresce, mas não estritamente, ou seja, pode haver lugares em onde a função fica constante e fica no mesmo valor, dizemos que a função é não decrescente, ou seja, ela não decresce. Ela cresce, pode até ficar igual, mas não decresce. Então, ela é dita não decrescente, correto? Quando o crescimento não é estrito. Então, aqui vem esta analogia. Não? Uma função é chamada de não decrescente se, quando x é menor que y, então f de x é menor ou igual. Ou seja, aqui já o negócio pode ser o mesmo valor, não necessariamente um valor estritamente maior. E uma função é dita não crescente se para x menor que y, f de x é maior ou igual. Essa é a diferença com relação à nossa primeira definição. Então, já temos um conceito de derivada crescente e a derivada positiva, quando a função é crescente, derivada negativa, quando a função é decrescente. Muito bem. Então, aqui, por exemplo, veja só, graficamente, se nós temos aqui uma reta horizontal, ela vai ser uma função. E esta função, evidentemente, é não crescente. Mas a mesma função horizontal é também
não decrescente, porque ela nem cresce nem decresce. Então, esta função tem os dois adjetivos, né? Então, ela é tanto não decrescente como decrescente, é uma constante. Agora, observe esta outra função aqui. Esta outra função, ela tem uma parte que é constante, ou seja, essa primeira parte não cresce nem decresce, mas se permanece igual. Se nós separamos este pontinho a partir da linha para a direita, a função começa a ser decrescente. Então, na primeira parte, por ser constante minha função, a derivada vai valer zero. E na segunda parte, a derivada vai ser decrescente. Então, a função vai ser decrescente, minha derivada vai ser negativa. Então, nessa segunda parte, não é crescente e como tem uma parte em onde a função se anula, então é constante, perdão, a derivada sai nula, então a função é constante e vai para aí. Então, ela é chamada de função não crescente. Por quê? Porque ela não cresce, ela somente decresce ou fica igual. Muito bem, aqui uma função diferenciável, vamos ver um teorema, uma função diferenciável é não decrescente ou não crescente em AB, se somente se sua derivada é maior ou igual a zero, ou maior ou menor ou igual a zero, de acordo ao caso, não, de cada uma destas situações dentro do intervalo AB. Muito bem, vamos a ver algum exemplo aqui. Dice, en este ejercicio, dice, encontre os intervalos onde a função f de x, dada por essa função cúbica, x ao cubo más x ao quadrado menos x, é crescente e decrescente. Ou seja, temos que dizer em que intervalos a função cresce ou a função decresce, ou se decresce em toda a reta, por exemplo. Então, para poder determinar isto, que coisa é, que indicador é o que temos para dizer que a função cresce ou decresce? É a derivada. Portanto, derivamos esta expressão, observe, a derivada desse polinômio sale 3x ao quadrado mais 2x menos 1. Então, para encontrar os intervalos onde a derivada é positiva ou negativa, primeiro encontramos os pontos onde a derivada se anula, porque lembre-se, quando passa de positivo para negativo, há um ponto onde a derivada se vai anular. Então, esse ponto vai ser o divisor entre a parte crescente e a parte decrescente. Muito bem, então calculamos as raízes. Veja só, sale um polinômio quadrático, 3x ao quadrado mais 2x menos 1, e suas raízes, usando a fórmula que todo mundo conhece bem, sai menos 1 e 1/3. Então, que coisa quer dizer? Menos 1 é uma raiz deste polinômio, 1/3 é raiz deste polinômio. Portanto, a derivada pode ser escrita como esse produto de polinômios, correto? Então, vamos a ver em que pontos a derivada sai positiva ou em que pontos a derivada sai negativa. Então, vamos a dividir o intervalo, a reta toda, vamos a dividirla em esses dois pontos, que são as raízes da derivada. Então, quando x é igual a menos 1, a derivada vale zero. Quando x é igual a 1/3, a derivada também vale zero. Então, o negócio é determinar em que intervalos a derivada é positiva ou negativa. Então, veja só aqui, para poder descrever qual é o intervalo onde a derivada vai ser, por exemplo, positiva ou negativa, basta que você tome um ponto e avalie sua função. Por exemplo, no intervalo menos 1 a 1/3, o zero está metido aí. Correto? Então, quanto vale a derivada no ponto zero? A derivada no ponto zero vale menos 1. Quer dizer de que em todo esse intervalo, a derivada vai ser negativa. E agora, então, se a derivada é negativa nesse intervalo, para que 1/3 se anule, tem que passar de negativo para positivo. Então, do outro lado, vamos a ter positivo e no outro lado também positivo. Então, a partir daqui, a derivada sale uma coisa positiva, se anulou e depois sigue negativa, e depois vuelve a anular-se e sale positivo. Então, que coisa quer dizer? Quer dizer, graças a este análise, de que todos os pontos, desde menos infinito hasta mais 1, a derivada é positiva.
De menos 1 até 1/3, a derivada é negativa, e de 1/3 até infinito, a derivada é positiva. Veja só como determinamos esto. Vamos a repetir novamente. Verificamos que o zero está dentro do intervalo menos 1 a 1/3. E calculamos quanto vale a derivada no ponto zero. A derivada no ponto zero, substituindo na função, é igual a menos 1. Quer dizer que a derivada dentro desse intervalinho vale menos 1. Então, em todo esse intervalo vai ser negativa. E, portanto, nos intervalos seguintes, vai mudar o sinal. Então, quando eu passo do intervalo menos 1 a 1/3 para o intervalo 1/3 até o infinito, tem que haver uma mudança de sinal, caso contrário, não se anula a derivada. Então, por isso sale menos, e aí passa para mais, e assim do outro lado também. Portanto, a função vai ser crescente nos lugares onde a derivada é positiva. Então, é crescente no intervalo, é decrescente no intervalo menos 1 a 1/3. Ou seja, é decrescente no intervalo onde a derivada é negativa, então sale menos 1 a 1/3. Em esse intervalo é decrescente, e é crescente no intervalo desde menos infinito até menos 1, unido de 1/3 até o infinito. Então, nesses dois intervalos, a derivada é positiva, portanto, a função é crescente, correto? Então, isso nos ajuda muito também para poder fazer o gráfico de nossa função. Veja só, aqui nós temos, esse seria o ponto x igual a 1/3, não? O outro ponto x igual a menos 1, e aqui nós temos 1/3 aqui nesse pontinho, menos 1 aqui, e aí dividimos, e aí observamos que a função é crescente nesse primeiro intervalo, é decrescente no intervalo menos 1 a 1/3, e de 1/3 para mais infinito ela é crescente. Muito bem, vamos a ver agora um outro exercício. Veja só, aqui encontramos o seguinte exercício, nos pide o seguinte: encontre os valores de A e de B para que a função fx ao cubo, ax ao quadrado mais bx seja sempre crescente. Ou seja, temos que encontrar que coeficientes devemos de colocar a x ao quadrado e a x para que este polinômio seja sempre uma função crescente. Muito bem, então, para isso, devemos de... Qual é a condição para que seja crescente? A condição de que seja crescente é que a derivada sempre seja positiva, correto? Então, aqui consideramos isto, não? A derivada é 3x ao quadrado mais 2ax mais b. Correto? E queremos de que isto seja sempre positivo. Agora, observe de que esta derivada é um polinômio de segundo grau. Um polinômio de segundo grau é uma parábola. O gráfico dela é uma parábola. Então, é uma parábola que está crescendo para acima, correto? Então, para que ela seja sempre positiva, o que devemos de ter? O sea, queremos de que isto seja sempre positiva, então este polinômio não pode ter raízes reais, porque se ela tivesse raízes reais, então, em certos pontos, ela cortaria o eixo das abscissas e haveria uma parte da curva embaixo do eixo das abscissas, o que significa que a função toma valores negativos. Em cambio, para que seja positivo, toda a curva, toda a parábola deve estar acima do eixo das abscissas. Agora, o que significa que esteja acima do eixo das abscissas? Significa de que não existem raízes reais, porque não há interseção da parábola com o eixo das abscissas. Então, quer dizer de que para que a parábola seja sempre positiva, não podem existir raízes reais. Ou seja, as raízes devem de ser todas elas, complexas, correto? Então,
como as raízes estão dadas por essa fórmula que nós vemos aí, aquela expressão que está dentro do radicando não pode ser positivo. Se fosse positivo, a raiz seria um número real e aí eu teria dois números reais, coisa que eu não quero. Eu quero que as raízes sejam complexas, porque assim meu gráfico não intersecta o eixo das abscissas. Então, a condição é de que aquilo que está dentro, ou seja, você vê dentro do radicando, seja negativo. Então, aí me dá de que 4a quadrado menos 12b deve de ser negativo, e essa vai ser a condição. Aí, então, nós temos de que f, a derivada, vai ser sempre positiva quando 4a quadrado menos 12b seja negativo. Muito bem, então isto de aqui já nos dá uma ideia clara de como que a derivada é utilizada para ter um critério se a função é crescente ou não. Agora vamos entrar ao conceito de máximos e mínimos, correto? Bom, o cálculo de extremos de uma função, ou seja, máximos e mínimos são extremos, um extremo maior, extremo inferior, um extremo mínimo, portanto, vamos a chamar assim aos máximos e mínimos de extremos, para referirnos a ambos, não? Ao máximo ou ao mínimo. Então, isto de aqui é uma das aplicações mais importantes que tem a derivada. E é importante fazer uma diferença entre os extremos locais e globais. Ou seja, nós podemos ter uma função que tem um máximo apenas em uma vizinhança pequena, e temos um mínimo, né? Mas também temos máximos e mínimos que são globais para todo o conjunto. Então, veja só graficamente como seria. Temos aí uma função, e aqui, então, esta é uma função qualquer. Você veja, e aqui nós temos um ponto, ou seja, de mínimo e um ponto de máximo. Aqui temos uma outra função, vamos a colocar esta em esta coisa. Mas veja só, o mais importante é de que nos extremos inferiores, ou seja, temos um pontinho azul aí desse lado, temos um mínimo global. Por que esse mínimo global? Porque para todos os pontos do domínio de minha função, esse vai ser o menor valor. Esse vai ser o menor valor. E o outro, o máximo global, é que esse ponto que está aí vai ser maior do que todos os pontos de minha função. Correto? Muito bem. Então, agora, veja só, aqui nós temos esses outros dois pontinhos. Temos um pontinho, o primeiro, o máximo local, está dizendo, temos esse pontinho. Esse vai ser um máximo, mas somente em um pequeno intervalo. Em esse pequeno intervalo que vocês veem aí, a função vai tomar seu máximo valor, mas ele não chega a ser o global. O global seria o outro, e esse inferior seria o mínimo local, correto? Então, esse seria o mínimo, não chega a ser menor que o mínimo global. Então, aqui nós temos, que coisa seria o mínimo global? Seria o ponto que é menor para todos os pontos em onde a minha função está definida. Que seria um mínimo local? Seria um ponto de mínimo dentro de um subintervalo onde minha função está definida. Por isso que se chama local, ou seja, está localizado em uma vizinhança desse ponto. Correto? Então, temos dois conceitos. Máximo local é aquele que maximiza a função sobre todos os pontos de seu domínio. Máximo local é aquela que maximiza a função apenas em um subintervalo somente. Então, essa é a diferença entre global e local. Muito bem. Então, agora, no outro caso também, aqui nesta função, temos outro ponto de máximo local. E observe que aqui a função oscila mais. Veja só, em este pontinho nós temos uma tangente horizontal. Esse vai ser um ponto de máximo local, porque em uma vecindade do ponto de tangência, a função é máxima. Aqui também, este outro ponto, nessa outra tangente, também temos uma tangente horizontal. Nesse pontinho que está aí, em uma pequena vizinhança, esse ponto vai ser de mínimo em uma vizinhança pequena. Finalmente, aqui, por exemplo, temos outro ponto de máximo, é a mesma coisa, mas este seria um máximo local.
y finalmente un otro mínimo local. Observe que máximos y mínimos locais pueden haber muchos, correcto? Pueden haber muchos puntos de máximos y de mínimos locais y todos eles valerem diferencias, valores diferentes. Agora, o importante é de que eles vão a ser apenas mínimos ou máximos em um subintervalo. Y todos esos puntos van a ser, por ejemplo, menores do que o sea, mayores do que el mínimo global. El mínimo global está embaixo. Y en ese otro punto, en otro extremo superior, va a ser o máximo global. O máximo global é um ponto que é maior do que todos os outros anteriores. ¿No? Então, essa é a diferença entre extremos locais e extremos globais. Extremo local é apenas pequenos subintervalos onde está definido o domínio, e global é em todos os pontos do domínio de minha função. Muito bem, então aqui nós temos já toda esta referência, e então vamos a começar a fazer um esforço para definir aquilo que seria extremo local e extremo global de forma rigorosa. Então, aqui, note que o ponto de máximo local se verifica somente num intervalo do ponto x igual a alfa. Nesse alfa em azul que nós temos aí, nós temos um máximo local, mas ele vai ser máximo apenas em um subintervalo. Ou seja, não podemos sair desse subintervalo, porque senão o máximo global já não verifica. Então, ele verifica somente em uma pequena vizinhança de alfa, do ponto onde a tangente vale zero. Então, por exemplo, decimos de que o máximo local ele vai ser um ponto de máximo em um subintervalo. Alfa menos alguma coisa, um pouco, tomamos um valor um pouco à esquerda de alfa e um valor à direita de alfa. Então, nós temos um subintervalo para um valor de delta suficientemente pequeno. Então, o que deve de acontecer? Deve de acontecer de que f de x vai ser sempre menor ou igual que f de alfa para todos os valores desse intervalo, assim como vemos na figura. Ou seja, existe um intervalinho pequeno em onde se verifica a desigualdade, que f de x é menor ou igual que f de alfa para todos os pontos desse subintervalo, correto? E agora veja só, em contraste, quando o ponto beta, no ponto beta é um ponto de máximo global. Qual é a diferença quando a gente define um máximo global? É que se verifica de que esta desigualdade vai ser válida para todos os pontos em onde a função está definida, em todo o intervalo AB da definição de função. Então, f de x vai ser menor ou igual que f de beta, que seria o máximo global para todos os pontos do domínio de minha função. Muito bem, desta forma, então, nós temos uma definição de máximo local e de máximo global. Então, o que dizemos? Alfa é um ponto de máximo local, ou seja, lembre-se, local significa, associamos a que seja máximo apenas em um intervalo pequenininho de f definida em seu domínio AB, se existe um delta de tal forma que f de x é sempre menor ou igual a f de alfa para todo x que está em uma vecindade de alfa, o sea, del punto de máximo local. O sea, es un poquito más para la izquierda de alfa, un poquito más para la derecha de alfa. Los x están variando en ese intervalo. Ya en contraste, el punto alfa es de máximo global por da função f definida na V, ou seja, todo o domínio AB, se a desigualdade f de x é menor ou igual que f de alfa, ou seja, f de alfa é o máximo à direita, para todos os elementos do domínio. Então, essa é a diferença entre local e global. O local vale em um pequeno subintervalo e o global vale em todo o domínio da função. E de forma análoga para a definição de ponto de mínimo local. O mínimo local, que vai ser o ponto de mínimo, alfa vai ser um ponto de mínimo, se todos os outros pontos são maiores do que alfa, não? F de x é maior ou igual que f de alfa, para um pequeno subintervalo. Isso vai ser mínimo local, um subintervalo onde alfa pertence.
e o ponto alfa é de máximo global, não? Ponto de mínimo global, perdão, ponto de mínimo global, se f de alfa é menor que todos os pontos f de x para x variando em todo o domínio. Ou seja, global é quando a desigualdade vale em todo o domínio. Local é quando vale apenas em uma pequena vizinhança de alfa, do ponto do negócio. Então, nestas condições, veja só, nós temos o seguinte resultado. Se f é uma função de AB, não? É uma função contínua e diferenciável em AB, se x igual a alfa, não? É um ponto de extremo local, não? Se f é uma função contínua e diferenciável dentro do intervalo aberto AB, e se x igual a alfa é um ponto de extremo local, que está dentro do intervalo, então a derivada tem que se anular. Ou seja, se meu ponto é um ponto de extremo local, pode ser mínimo local, pode ser máximo local, então a derivada tem que valer zero. E isso foi aquilo que conferimos nos gráficos anteriores. Nos gráficos anteriores, em todos os pontos de máximos e mínimos locais, a reta tangente era horizontal, o que significava que a inclinação vale zero, ou seja, a derivada está valendo zero em esses pontos. Então, muito bem. Seja, por exemplo, aqui, vamos a demonstrar isto e vamos a tomar, por exemplo, alfa para fixar ideias, vamos a colocar como sendo um ponto de máximo local. ¿Qué significa que alfa seja um ponto de máximo local? Significa que f de x vai ser menor ou igual que f de alfa. F de alfa vai ser o maior valor dentro de um pequeno subintervalo, que seria alfa menos delta a alfa mais delta. Então, para demonstrar que a derivada se anula, vamos a hacer un racionamiento por contradicción, por el absurdo. ¿No? Vamos a razonar por el absurdo. Supongamos que a derivada seja diferente de cero. Entonces, si es diferente de cero, puede ser positiva o puede ser negativa. Nós aqui vamos a considerar positiva. Negativa chega à mesma conclusão, correto? Então, é só pensar bem que a derivada seja positiva. Então, se a derivada é positiva no ponto alfa, então f é crescente num subintervalo que contém alfa. Então, essa função vai ser crescente em um certo intervalinho, alfa menos delta, alfa mais delta. Então, tomamos um delta pequeno. Então, como f é crescente, então, e delta é positivo, então f de alfa é menor que f de alfa mais delta medios. Isto é porque a função é crescente. Então, observe que esse alfa mais delta medios é um intervalo, é um ponto que está dentro do intervalinho da definição de máximo local. Muito bem. Aqui, então, graficamente na reta, nós temos, aqui está o ponto alfa mais delta medios, aqui está o ponto alfa menos delta medios, e aqui é alfa mais delta medios. Ou seja, alfa mais delta medios está metido dentro do intervalo alfa menos delta a alfa mais delta. Portanto, deve de valer a condição de máximo local que havíamos colocado ao início da demonstração. Então, pela definição de ponto de máximo local, tomando x igual exatamente esse valor f de alfa mais delta medio, que coisa que nós temos? Temos de que f de alfa em delta medios vai ser menor ou igual que f de alfa. Por quê? Porque essa é satisfeita pela condição de ser máximo local. Ou seja, f de alfa é maior que máximo local nesse pequeno subintervalo e alfa mais delta medio está nesse intervalo, então deve de obedecer. Mas, por outro lado, por ser a derivada positiva, a função é crescente. Então, ela vai ser menor, não, do que alfa mais delta medios. Mas aqui está a contradição, porque o mesmo ponto, alfa, f de alfa mais delta medio, não pode ser menor que si mesmo. Então, esta é uma contradição, este é um absurdo, e esse absurdo veio de supor de que a derivada seja diferente de zero. Então, cada vez que nós supomos de que a derivada é diferente de zero, chegamos a uma contradição. Portanto, a função deve de ser, não deve de ser nula. A derivada em alfa deve de ser nula, né?
Muito bem. Então, vamos a fazer um outro exercício aqui. Calcule os extremos locais da função f de x igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 9x mais 2. Então, este teorema nos afirma de que existen extremos, o teorema anterior nos afirma que existen extremos locais y eles deben de anular a derivada. Entonces, para poder encontrar los extremos locais, ¿qué debemos de hacer? Debemos derivar e igualar a cero, ¿correcto? Entonces, si existe un extremo local, debe anular a derivada. Entonces, o que hacemos es derivar a função f de x e a derivada sai 3x ao quadrado mais 6x menos 9. Então, podemos colocar isto como 3, que multiplica esse polinômio que está aí, e lo igualamos a zero. Não? Então, as raízes, veja só, fazemos a fórmula de Cardano, saem as raízes aqui, e ela vai ser menos 2 mais menos raiz de 16 dividido por 2. Então, temos uma raiz que vale menos 3 e temos uma outra que vale 1. Então, veja só, a função f é dada por um polinômio, ¿no? Que é um polinômio quadrático, ou seja, seu gráfico é uma parábola. Então, nós temos que a derivada se pode ser graficada através de uma parábola, e em essa parábola nós temos um pontinho que vale 1 e o outro ponto que vale menos 3, correto? Então, já temos os pontos aqui, 1 e menos 3 que estão do lado. Muito bem. Então, veja só, entre menos 3 e 1, a parábola está por debaixo do eixo das abscissas, quer dizer que a derivada é toda negativa no intervalo de menos 3 a 1. Se a derivada é negativa no intervalo de menos 3 a 1, quer dizer que a função é decrescente nesse intervalo. A derivada sendo negativa, a função f de x originária no problema deve de ser decrescente, e nos outros pontos onde ela é positiva deve de ser crescente. Então, nos pontos acima, não, deve de ser positiva. Então, aqui no ponto x igual a menos 3, antes de anular-se, a derivada é positiva. Ou seja, se vocês veem o gráfico, aqui está o ponto menos 3. Para valores menores do que menos 3, a derivada é positiva. Para valores menores do que 3, maiores do que menos 3, não? A derivada é negativa. Ou seja, se eu tomo valores menores que menos 3, o negócio sale positivo. Se eu tomo valores maiores que menos 3, a derivada sai negativa. Que coisa quer dizer isto? Que a função antes de menos 3, ela cresce e depois decresce. Então, observe, a função está crescendo para chegar até 3 e depois decresce. Ou seja, ela sobe até 3 e depois começa a decrescer, porque sua derivada é negativa. Então, esse ponto x igual a menos 3 deve de ser um ponto de máximo local. Por quê? Porque a derivada primeiro é positiva e depois sai negativa. Ou seja, a minha função vai crescendo e depois baixa. Então, esse ponto que está aí acima é um ponto de máximo, correto? Finalmente, e é aí o ponto x igual a 1, fazendo um raciocínio completamente análogo. Ou seja, observe de que antes do que 1 a derivada é negativa e depois do que 1 a derivada é positiva. Antes do que 1 a derivada negativa significa que a função é decrescente, depois do que 1 que a função é crescente. Então, primeiro decresce para depois volver a crescer. Então, o ponto que vai ficar aí é um ponto de mínimo local. Vamos a ver agora um outro exercício, que é um exercício já mais aplicado que os anteriores, que diz o seguinte. Dice, queremos construir uma caixa a partir de uma lâmina quadrada de lado L. E queremos calcular o corte da lâmina de forma que o volume resultante da caixa seja máximo. Muito bem. Então, acá nós temos a lâmina quadrada de lado L. E aqui queremos cortar, ou seja, queremos fazer um corte X da lâmina de tal maneira de montar uma caixa. Então, que coisa que nós temos? Temos um corte X, temos aí o lado vale L, então
ese lado saldría L menos 2x, porque nos extremos, cada uno de esos lados vale x, entonces el lado que fica na caixa, un lado da caixa seria L menos 2x. Muito bem, então aqui acima também, ou seja, o corte é do mesmo tamanho, e o que queremos fazer é determinar de que magnitude deve de ser feita o corte para que a caixa resultante seja ou possua o maior volume possível. Então, essa é a caixa resultante. Então, se você vê, a altura da caixa vai ser x, um lado da caixa vai ser L menos 2x e o outro também, porque é um quadrado, correto? Então, L menos 2x e a largura vai ser L menos 2x. Então, muito bem. Então, aqui observem que o volume da caixa resultante vai depender do corte x. Ou seja, qual é o volume dessa caixa? O volume dessa caixa é o produto das três dimensões. X vezes L menos x vezes L menos x. X vezes largura, profundidade e altura. Então, o volume vai ser o produto dessas três magnitudes e, portanto, me sai que x vezes L menos 2x ao quadrado, porque uma caixa de base quadrada, correto? E queremos determinar essa altura de tal forma que o volume seja máximo. Ou seja, queremos encontrar o máximo valor do volume, que depende de x. Então, para maximizar o volume, o que temos que fazer é o quê? Buscar por pontos extremos locais. Então, derivamos, igualamos a zero para ver se existe um máximo local ou um mínimo local. Ou seja, no caso, nos interessa o máximo. Então, derivamos esta expressão e observe que se trata da derivada de um produto. Então, a derivada de um produto, primeiro fator é x, derivada de x vezes o segundo fator, então nos dá L menos 2x ao quadrado, menos, agora vem x que multiplica a derivada de L menos x ao quadrado. Então, usando a regra da cadeia, é de que sale duas vezes o parênteses vezes a derivada do que está dentro. A derivada de L vale 0 e a derivada de menos 2x é aquilo que produz esse sinal negativo aí. Então, aqui ficaria, a derivada disto nos dá menos 2x com 2x aqui, correto? Muito bem. Aqui, então, isto vai dar esta expressão, que seria L menos 2x, e multiplicado pelo outro fator. Fazendo as operações adequadas, aí vemos de que isto deve de dar zero. Então, aqui temos um produto e temos duas respostas. A primeira seria, a primeira raiz seria L meios, mas se L fosse igual a metade, então um lado valdria zero. Então o volume se anularia e esse resultado não está sendo, não está correto, certo? Então aí não obtemos este valor. No outro ponto, x igual a x igual a L dividido partido por 6, aí sim me dá um valor diferente, e este valor seria este valor L cubo dividido por esse número, e isso nos dá o valor correto da expressão, correto? Muito bem, então aqui encontramos que o ponto que maximiza é exatamente um sexto da longitude do corte de L, não? Ou seja, o corte tem que ser um sexto do lado do quadrado. Muito bem, chegamos ao nosso resumo e conclusões. Temos visto alguns exemplos novos de taxas relacionadas. Introduzimos agora um novo conceito que é a derivada como um indicador do crescimento da função. Ou seja, quando a função ela é positiva, a derivada é positiva, então a função é crescente. Quando a derivada é negativa, a função decresce. E estes indicadores são de extrema utilidade para poder determinar máximos e mínimos de funções. Também introduzimos o conceito de extremos locais e extremos globais e mostramos a condição necessária que devem de satisfazer os extremos locais através da derivada, ou seja, estes extremos devem anular
a derivada. Vimos algunos ejercicios, aplicações de cálculo de máximos e de mínimos. Nossa próxima aula estudaremos um teorema que é de fundamental importância, é a pedra angular do cálculo diferencial, que é chamado de teorema do valor médio. E também vamos ver alguns novos conceitos de derivadas de ordem superior.